Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu trago um convidado inédito e relevante no cenário político brasileiro. Hoje eu tenho duas convidadas extremamente especiais, que inclusive estiveram ao meu lado durante a pandemia, e por isso, para mim, é uma honra tê-las aqui. Doutora Maria Emília Gadelha e doutora Luciana Cruz. Uau! É uma honra para mim tê-las aqui e antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero apresentar para vocês as minhas convidadas. Doutora Maria Emília Gadelha é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a doutora Luciana Cruz é formada pela Universidade Federal do Pará. Primeira pergunta. Quando houve aquele momento extremamente complexo para o Brasil nunca sofreu, né, com uma pandemia ou uma endemia tão rigorosa como a que nós vivemos. E eu me lembro que a doutora Luciana, inclusive, me ajudou muito, né, com a telemedicina, me dando algumas orientações. Mas, naquele momento, houve uma sinalização do governo federal. E vocês participaram de alguns eventos e de alguns encontros com o presidente Jair Bolsonaro. Vocês, naquele momento em que o tratamento, logo na primeira fase, o tratamento precoce, né, estava sendo demonizado, vocês se sentiram acolhidas pelo presidente da República? Quer começar, Lu, doutora? A Lu fala. Sim. Acho que isso foi um ponto crucial para mim. Eu venho de uma criação esquerdista. Tá? Meu pai é petista. Não me apoiou em nenhum momento. E quando eu entendi o que estava acontecendo e que eu entendi que eu precisava defender o que era certo e me posicionei, eu não tive apoio da minha família por causa disso. Mas era o certo a fazer. E quando eu entendi que o posicionamento do presidente tinha total coerência, eu falei, é do lado dele que eu tenho que ficar, porque ele está defendendo o que é certo. Foi a partir daí que eu me posicionei, e não o contrário, como muitas pessoas tentam dizer. Eu jamais me posicionaria a favor de um tratamento por causa de um político. Muito pelo contrário, eu apoiei um político que defendeu um tratamento que funcionava. E foi isso que aconteceu, não foi, doutora Maria Emília? Exatamente. A questão toda que eu vejo é o seguinte, existe um absurdo nessa história toda, que em nenhum momento, nem da história da humanidade, nem na história da medicina, se viu uma doença que não se buscasse um tratamento, né? E aqui, no caso da Covid, nós vimos exatamente isso. As pessoas tentando, principalmente a imprensa, tentando dizer que não havia tratamento, né? A participação muito forte do consórcio de imprensa e das agências de fact-checking tentando dizer que não havia tratamento, não havia, desmentindo, desclassificando médicos, desclassificando artigos científicos, para justamente chegar no ápice de promoção dos produtos experimentais. A minha experiência com o presidente foi a visita ao gabinete dele, em julho, final de julho do ano passado, para conversar sobre a inoculação de grávidas e adolescentes. Nem se falava em inoculação de crianças ainda na época, né? Então, essa situação é muito grave, porque nós temos uma situação agora de literal ameaça à segurança nacional. Porque se você já tem quase 80% da população brasileira vacinada, né, inoculada com esses produtos experimentais, nós temos um cenário assim, extremamente preocupante em relação à insegurança, à falta de tempo de avaliação dos produtos e o que nós vamos ver daqui para frente. E como médicas, a gente tem aí o exemplo do Conselho Regional de Medicina, que deveria, naquele momento, ampará-las. Vocês se sentiram desamparadas pelo próprio Conselho de Medicina, que presenciou vocês sendo canceladas, né? Isso foi a nível Brasil, então foi a nível nacional, né? Essa tentativa de desmoralizar os médicos, retirando total autonomia e liberdade médica. E aí, a quem recorrer? O que vocês sentiram naquele momento? O CFM
se posicionou defendendo a autonomia médica. Eu acho que isso foi fundamental para que os médicos se sentissem, de certa forma, amparados no exercício do que achavam, né, do exercício da medicina, da forma que achavam que era o ideal para o paciente naquele momento, dentro daquela fase da doença. E uma coisa muito importante é que, assim, a gente vem evoluindo no tratamento da doença, desde o começo até agora, 2 anos, mais de 2 anos. Então, muita coisa mudou. Então, é muito bom, muito gratificante a gente ver, porque quando aconteceu isso, que eu comecei a estudar, acho que eu te contei essa história, né? Que eu caí da árvore, fraturei a perna, e por isso eu precisei ficar 1 mês com a perna para cima, e eu resolvi ir atrás das informações. E quando eu entendi o que estava acontecendo, a princípio era defender a medicação X ou Y, mais ou menos ali, só que as coisas foram evoluindo muito, e a gente foi, à medida que a gente foi tendo mais experiência, a gente foi agregando mais colegas, muitos nos procuraram para se juntarem, quem se identificava, quem enxergava que aquilo era o caminho, que você não podia chegar para um paciente com uma doença nova e potencialmente letal e dizer que você não ia fazer nada e mandar ele voltar quando ele agravasse. E muitos médicos, graças a Deus, entenderam isso. Absurdo. É inacreditável. Então, eu fico até... O Fique em Casa, né, do ex-ministro Mandetta foi surreal. Inclusive, a imprensa, eu até fico com vergonha por ser jornalista, porque a gente sabe que a imprensa é o 4º poder. E ela é, sim, uma das responsáveis por essa desestabilização, né, que nós tivemos durante a pandemia. O caos, ele foi criado também pela imprensa. E enquanto nós tínhamos, de um lado, médicos que tentavam tranquilizar a população, de que havia ali um método, né, a ser efetivado, pelo menos uma tentativa logo no início. Por outro lado, e eu posso dizer isso com toda a propriedade, na minha cidade também, onde eu nasci, em São José do Rio Preto, a saúde pública estava mandando para casa com dipirona. Então era o quê? Praticamente o quê? Mandar para casa para morrer? Pois é. Você mandava para casa para voltar para internar grave. Porque é isso que eu ia falar, porque não agravava? Numa UTI que não existia. E sabendo que uma vez que a pessoa fosse entubada, 80% de chance de óbito, né? E não era a notícia não chegava pra gente assim, fulano entubou, aí a gente falava, Jesus, não é? Exatamente. Já quase que previa ali algo negativo. E como que foi esse impacto de vocês, fazendo parte ali no front, nos hospitais? E a gente sabe que muitas pessoas perderam seus familiares durante a pandemia. E a gente até entende as pessoas que são a favor, né, da vacinação e de tudo mais. Mas também existem as outras pessoas, como eu, que perdi pessoas próximas, graças a Deus ninguém da minha família, a minha família, inclusive, toda vacinada. Eu digo que eu não peguei a Covid, cuidei de pessoas, né, vacinadas, e é claro que eu me compadeço das pessoas que perderam seus entes familiares. Mas vocês concordam que 2 anos de pandemia é estrangular, né, o mundo todo? Porque a gente sabe que é uma agenda progressista também que está em percurso, não é, doutora Maria Emília? Com certeza, absolutíssima. Eu vejo o seguinte, falando um pouco sobre a ação do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo. Eu recebi inúmeras sindicâncias e as perguntas eram sempre as mesmas. Por que a senhora diz que os produtos são experimentais? Por que isso? Por que aquilo? Era quase uma copia e cola das sindicâncias, né? No sentido de... isso é um constrangimento, porque eu, como médica, eu sou pós-graduada em perícias médicas, estudei a vacina anti-HPV. E, a partir do estudo da vacina anti-HPV, eu vi o modus operandi, como se aprova uma vacina, né, rapidamente, em 6 a 8 meses, que foi exatamente o método utilizado com esses produtos da Covid. E as pessoas, assim, não têm noção do que está ali dentro, né? Os contratos firmados no mundo inteiro garantem sigilo industrial para as indústrias produtoras e, ainda por cima, elas são indenizadas caso alguém que se sinta prejudicado pelo produto processe essa indústria. Isso existe. O Brasil foi obrigado a contratar 2 seguros internacionais, um para beneficiar a Pfizer, outro para beneficiar a Janssen. E é justamente nisso. E consta no contrato, por exemplo, da Pfizer, que nós temos acesso, que foi divulgado na imprensa, não é nada particular comigo, mas exatamente dizendo isso, né? Então, imagina. E isso acontece de uma forma totalmente inaceitável, né? Porque como é que você pode, fazendo uma analogia breve, você compra um carro, um Porsche,
né? Um carro caro. E aí o dono da concessionária ou a montadora que fabricou fala para você assim, olha, a partir de agora, quando você pegar essa chave, você passou da porta da loja, o problema é seu. O que você compraria esse carro? Sem garantia não tem como. Nada. Então, nada. exatamente. A sua tudo tem saúde, garantia, não é? A sua saúde vale muito mais do que um Porsche, não é? Então, todas as pessoas que receberam este experimento, elas não têm garantia. Não. Se der um problema, Não. não haverá indenização. Não, hoje já estão acontecendo indenizações Mas precisa mundo provar, afora. né, doutora? Japão, Argentina, Itália, né? Já começaram, Estados Unidos. Só que você tem que estabelecer o nexo causal, que nós chamamos a relação causa-efeito entre tomou aquele produto experimental e desenvolveu uma doença X, né? Então, isso é muito importante. Só que no processo de contratação do serviço, da compra desses produtos experimentais, houve essa benesse para as indústrias farmacêuticas. Vocês sabiam que a indústria farmacêutica produtora de vacinas, ela é totalmente coberta, protegida de qualquer tipo de indenização? Eles não se responsabilizam? Não sabia. Né? Isso já existe para as outras, né? Dos outros produtos. Agora, para essas, em especial, tem contratos específicos com cláusulas dizendo exatamente isso. E ainda o governo brasileiro, ou seja, nós, em caso de alguém processar o governo e pedir indenização em relação aos danos ou mesmo óbito, como está acontecendo, a indústria farmacêutica, por exemplo, no contrato da Pfizer, diz que ela, até o advogado da Pfizer, o governo brasileiro é obrigado a pagar. Eu não acredito. Até Sério? as custas. Sério. Então, é gravíssimo isso, é gravíssimo. E a ponto que um juiz no Uruguai, há cerca de 2 semanas, ele mandou suspender a aplicação da Pfizer no Uruguai para crianças e pediu análise dos frascos e suspensão, porque não é possível, ele entendeu muito corretamente que como é que se aplica um produto que você não sabe, protegido por sigilo industrial, mas então, qual é a doutora Maria composição. Emília, mas depois de 2 anos... Então, é que absurdo. é um absurdo, porque praticamente toda a população já está vacinada. Então, pois é. E aqui foi no exatamente isso que eu me coloquei desde o início, né? Eu praticamente fui uma das primeiras vozes médicas a falar sobre Alertar. isso, né? A ponto que, na semana passada, eu protocolei uma notificação judicial contra a Câmara Técnica do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, porque lá constam 9 médicos, 7 são pediatras, mais a participação de um outro pediatra que não estava como composição, mas que assina a nota técnica recomendando a inoculação desses produtos experimentais em crianças, e os 8, na verdade, os 7 oficiais e o 1 extra, eles todos com conflitos de interesse com a indústria farmacêutica. E como vocês se comportaram durante a pandemia, com aquela obrigatoriedade de máscara? Eu sei até que teve um episódio na minha cidade que a doutora foi lá tocar o terror. Eu fui fazer uma palestra e no dia seguinte, no hotel, não nos permitiram entrar para tomar o café. Eu e o doutor Caivano, advogado. Aí nós gravamos um vídeo. Você sabia disso, Lu? Que viralizou e não deu. Sabia. E aí ajudamos a suspender o decreto municipal do prefeito Edinho. Já iam suspender porque ia ter rodeio, né? Sim. Então, de alguma maneira, né, por Ajudou. conta de interesses comuns, ele não poderia deixar, né, que ali seus parceiros, seus pares fossem multados. Então, a gente já previa, né, que esse decreto seria derrubado. Mas a gente sabe que as máscaras, elas não preveniram da maneira que as pessoas, inclusive, usavam 2 e 3, né? Olha, eu fico impressionada. Como médica, doutora Lu. Fico impressionada de ver os médicos ainda surpresos. Nossa, mas eu usei máscara. Nossa. E Eu vacinei, contrair. eu peguei. Eu não falo consigo nada, eu entender. fico assim. Vai falar o quê? Abafa o Você caso, não me né? segue nas redes. Se você falo, tivesse me gente, ouvido, pelo amor eu de dei um monte de Deus. dica a pandemia inteira. É. Ainda, Lu. Falam assim. Vocês já viram nas falam que tem que ruas? voltar as máscaras. Eu vi Eles falam? médico Hoje? falar, tem que voltar a máscara, tá sabendo de cara. Mentira. Nossa. Ainda? Sim. Com ouvi. 4 vacinas, já tá na 4ª dose, não, Não, tá? olha, é
É desesperador. Mas vocês se sentem minoria no Brasil? No mundo, né? Nós somos. No mundo. Nós somos minoria no mundo. Olha, mas a minha mãe sempre dizia, você não é igual a Você todo não mundo. é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, eu estou seguindo a Mas história. como a gente consegue tirar esse aprisionamento mental da população? Através da informação. Com certeza. De vocês se posicionando como uma autoridade. Né? Olha, nós somos médicas, nós estudamos. Inclusive, a Lu estava comentando sobre o caso do Pará. Na época, a gente fez até uma live falando dos casos da Unimed, enfim, da medicação que foi usada na época, que os casos diminuíram e que hoje, então, virou, no caso, um documento que comprova, né, que aquele tratamento fazia sentido, não foi, Lu? Foi o que virou, que foi publicado, Isso. o artigo, na verdade, foi relacionado ao colapso, a fase de colapso, que nós batizamos uma combinação de medicamentos, que era corticoide, anticoagulante e antibióticos, nós batizamos de protocolo de colapso, porque foi empregado nessa situação, quando colapsou Belém do Pará, que é minha cidade natal, e o Dr. Zé Balos compartilhou comigo essa experiência que ele estava tendo aqui em São Paulo, adaptou para uma situação de colapso que você não teria como fazer no hospital. E era para fazer via oral. E aí o resultado, somando o que era feito na fase inicial com o que era feito na fase inflamatória, que era a fase que precisava dessas medicações, foi surpreendente, foi incrível. Assim, os pacientes se recuperavam, mesmo em casa, mesmo sem suporte hospitalar, sem nada, eles se recuperavam. E isso aconteceu antes de saírem as evidências do corticoide. As evidências saíram no final da primeira quinzena de junho. Isso foi final de abril. Você coloca aí pelo menos uns 45 dias de gente morrendo. É muita gente. Uma loucura. Então, aí eu penso assim, quem vai se responsabilizar pela omissão dessa informação? Quantas pessoas, né, vieram a óbito porque foram, né, induzidas, estimuladas a desacreditar no tratamento precoce? E como a gente se comporta agora com essa tentativa de obrigatoriedade agora com os nossos filhos? Já estão na minha cidade me invocando lá para ver se eu faço alguma coisa, porque eu quase sofri, né, duas ações do Ministério Público contra mim. O que eu posso fazer? Eu posso me posicionar com a minha opinião, mas eu não posso desestimular as pessoas a vacinarem ou não seus filhos. A minha posição é, eu não vacinei, e se eu não quero para mim, muito menos para o meu filho. Ainda que não se torne algo que saia dessa fase experimental, não vou vacinar. E você sabe que eu já ouvi de uma pessoa muito importante no Brasil, a pessoa falando assim, eu vacinei a Covid, 3 doses. Eu falei, que bacana, eu vacino todo ano H1N1. Ai, não, H1N1, H1N1 eu não vacino. Mas a Covid, sim. Porque H1N1, querendo ou não, a gente já tem aí alguns anos, tiveram testes e tudo mais. Então, entende que é um aprisionamento mental, as pessoas, será que elas entendem que é para controle social? Ou será que falar isso aqui as pessoas não estão preparadas, doutora? Olha, a questão do uso das máscaras, né? E só fazendo um parênteses aqui, só uma analogia. Eu conversei com um engenheiro de nanotecnologia e ele fez uma explicação super simples. Então, você imagina a trave de futebol, né, que tem 7,32 metros e tem o goleiro, né? Então, imagina que o goleiro é o vírus e a trave de futebol é o poro da máscara, o orifício da máscara, de cada micro-orifíciozinho, né? E ele fez a analogia o seguinte, o vírus está numa escala nanométrica e a máscara, o poro da máscara está numa escala de micro, né? Isso que significa 1000 vezes maior numa escala logarítmica. O vírus é muito menor. E ele passa... Então, ele fez a analogia assim, imagina que a trave de futebol, ao invés de 7,32 metros, tem 1 quilômetro de largura. Ou seja, não faz o menor sentido. É uma enganação, né? É mentira. Tanto que tem já 2 revisões sistemáticas, inclusive alertando sobre a síndrome da exaustão da máscara, e isso existe já, alterações cardiovasculares, aumento de pressão arterial, aumento de questões, fenômenos psicossomáticos embasados no excesso de gás carbônico que fica retido, né? Então, ansiedade, depressão, aumento de tendência a suicídio. Então, é gravíssimo. Então, parece uma coisa, é um detalhezinho, é uma máscara só, é só uma máscara. Não é só uma máscara, é um instrumento de controle social. Depois vieram os lockdowns, tudo isso preparando com base no medo, no pânico, para chegar no Salvador, que são os produtos experimentais erroneamente chamados de vacinas contra a Covid, né?
Então, isso é grave. Por quê? Porque houve uma orquestração no Brasil do consórcio de imprensa, que reúne 42 veículos de comunicação, mais as principais 4 agências de fact-checking, algumas, inclusive, operadas de fora do Brasil. Então, você vê, pelo tipo de patrocínio, né, são patrocinados, o consórcio de imprensa, o Projeto Comprova, ele é patrocinado pela uma iniciativa da First Draft, que é patrocinada pela Open Society, do George Soros, e pelo Wellcome Trust, que é um fundo de investimentos que se propõe a controlar assuntos básicos, né? Dentre eles a saúde. Então, você vê que tudo isso é, literalmente, parte de um plano de dominação. E o nosso país, eu sempre repito isso, nós somos um local abençoado por Deus, né? Nós temos terra, nós temos solo produtivo, somos grandes produtores de alimentos, temos reservas naturais, temos reserva de água, né? E aí, por acaso, tem nós todos, uns brasileiros, para atrapalhar o plano de dominação, entende? Uhum. Então, as pessoas precisam entender isso. E, eu tomei, fui enganado. Né? Olhe-se no espelho e diga assim, fui enganado. Né? Fui enganado, e agora? O que eu faço? Então, e a gente pode atribuir esse surto de infartos, problemas cardiológicos, a essa falta de responsabilidade, se é que a gente pode dizer assim, destes que a gente deveria depositar toda a nossa confiança e a nossa saúde, e que agora a gente está vendo uma nova onda de problemas na saúde que levam a óbito, ocasionadas por essa inoculação? Olha... A gente pode atribuir, pelo amor de Deus, não quero derrubar meu canal. É que assim... O que a gente pode falar, Lu? São vários fatores, né? Tem a questão que as pessoas não se cuidaram nesses 2 anos de pandemia, engordaram, estavam sedentárias, não estavam se expondo ao sol. Uhum. Então, tudo isso também é um fator de piora, né? Então, muitas pessoas, eu sei de pessoas que não tomaram nada e infartaram. Tem, né? A gente sabe que tem. Mas também existem provas, indícios, como queira chamar, de que há uma correlação. Há uma correlação com o aumento de eventos tromboembólicos. Porque a gente sabe que a proteína spike, ela causa uma endotelite, a endotelite inflama, que é a inflamação da camada interna dos vasos sanguíneos, predispondo à ocorrência de eventos tromboembólicos. E quem tem predisposição? Que lá atrás não teve informação de que poderia ocasionar. A proteína spike, uma daquelas espículas da superfície do vírus original, ela já é tóxica sozinha. Tem experimentos mostrando a injeção isolada, endovenosa, né, pela veia da proteína spike, ela já causa as lesões vasculares, né? Os fenômenos embólicos, tipo embolia pulmonar, trombose das veias das pernas, ou mesmo infarto, AVC. Então, isso não é algo de teoria, né? Não é teoria da conspiração. Isso é fisiopatologia. É fisiopatologia básica, que qualquer médico tem a obrigação de buscar, né? E aí, essa epidemia ela já está sendo documentada. Para você ter uma ideia, tem um site nos Estados Unidos que se chama VAERS, se escreve. Ele existe desde 1988. Ao longo de 34 anos, 49% de todos os eventos adversos de todas as outras vacinas totalizaram 49%. Em 1 ano e meio desses produtos novos para a Covid, esses experimentos, totalizaram 51%. Então, você vê uma torta, né? Metade, menos de metade, são todas as outras vacinas ao longo de 34 anos, e em 1 ano e meio de produtos experimentais contra a Covid, você tem 51% dos eventos. Isso é dados de seguro alemão, né? O principal seguro de saúde alemão detectou que 4 a 5% da população alemã precisou de auxílio médico em função de eventos adversos dos produtos, entende? Então, não dá para negar que tudo que está acontecendo, eu entendo, temos deficiências nutricionais, temos sedentarismo, temos estresse. Sim, são fatores coadjuvantes, né? Nós chamamos na perícia isso com causa. Mas o fato é, se você tem um processo, pessoas, nós estamos vendo aí todos os dias, mal súbito, morreu dormindo, morreu tomando banho, morreu praticando exercício físico. É claro. Esportistas. Os atletas. É uma epidemia. Já tem mais de 1.000 óbitos de atletas em menos de 1 ano.
Quer dizer, isso tem um site monitorando isso. Quer dizer, o que é isso? Isso, no mínimo, tinha que levantar um sinal de alerta. Vamos parar, porque o que acontece? Na perícia, a gente identifica isso. Se você vem acontecendo um evento e aí você interrompe, esse evento depois diminui, havia relação, né? Só que se você continua inoculando e fazendo, nunca vai ser possível. E aí entra um agravamento que é a intercambiabilidade. Ah, você pode tomar 2 AstraZeneca, depois uma Pfizer, ou já tomou uma Coronavac. Um coquetel. E aí, qual é o objetivo disso? Tirar a responsabilidade geral. Porque você não sabe o que causou o problema. Qual o label? Então, qual a marca? Exatamente. Né? É inacreditável. E eu fico assim, eu não tô chocada, eu tô um pouco chocada, mas eu fico imaginando quem está assistindo agora este episódio e as pessoas devem estar surpresas em relação a alguns números, porque de fato a gente conseguiu compilar essas informações em alguns minutos aqui. Mas vale lembrar que tanto a doutora Maria Emília Gadelha, quanto a doutora Luciana Cruz, o doutor Zeballos e inúmeros outros médicos, eu, inclusive, como jornalista independente, nós te avisamos. Avisado, você foi. Elas estão reforçando que a máscara acaba sendo insuficiente. Não há uma tecnologia, ainda mais quem costura a máscara. Eu não estou aqui desestimulando o uso, é porque ela é ineficaz, né? Para o vírus, isso que a gente está exatamente tentando alertar vocês. E agora o que me preocupa é que essa mente aprisionada, né, que está seguindo aí essa cartilha esquerdista, enfim, toda essa agenda progressista que eles dizem que tem um prazo 2030, muita gente já está se preparando para quê? Varíola do macaco. O que vocês vão fazer? Tomar quantas doses? Vai usar máscara onde? Se 98% dos casos de varíola do macaco no mundo eles contraem na relação homossexual. E aí, você vai usar onde a máscara? Na bunda? Desculpa dar o pi aqui. Mas tá ficando já surreal esse controle social. As pessoas precisam, pelo amor de Deus, acordar. Chega a ser cansativo pra gente ficar falando aqui com um bando de gente tapada. Meu Deus do céu, eu fico indignada. Ai, desculpa, doutoras. Pronto, falei. Mas eu fico puta. Pronto, falei. Pronto, falei, tô leve. Olha, você sabe, eu assisti seus episódios, né, do Pod do Condado, e eu adorei aquele que você dava com faca. Foi ótimo. E eu falei, gente, o doutor Enéas foi um incompreendido, né? Nós não estávamos preparados para ouvi-lo. A Maria Emília, tipo, foi o Enéas da pandemia, eu acho. Porque ela fala, tudo que ela fala faz total sentido, mas parece que ninguém entende. Meu Deus, parece que a gente está falando em hebraico, é uma loucura. E nós estamos falando isso há 2 anos. Olha, teve um episódio muito interessante, que eu fui fazer parte de uma audiência pública lá no interior do Ceará. Eu participei de mais de 50 audiências públicas, né, para tentar defender as pessoas, assim. E não recebi 1 centavo por isso, né? Gastei do meu tempo, deixei de trabalhar, mas eu achava importante colaborar com esse conhecimento. E num dos episódios de audiências lá numa cidade no interior do Ceará, estava lá o secretário de saúde. E aí eu fiz a apresentação e eu coloquei um slide que mostrava o político que foi o responsável pelas leis de Nuremberg, que depois viabilizou o julgamento de Nuremberg, e esse político alemão foi enforcado. E eu coloquei um slide bem para chocar mesmo, né? Montou o PowerPoint. O PowerPoint com referência. E tinha lá a foto do morto na lápide, ali no IML da época, né? E aí esse secretário de saúde, que era dentista, ele virou e falou assim, não, porque a senhora está fazendo terrorismo aqui. Aí eu falei, como? Eu estou fazendo terrorismo? Eu falei, o senhor é dentista, né? O senhor desconhece a história recente da humanidade, não é? Isso não fui eu que inventei, essa foto está disponível na internet. Eu apenas trouxe aqui para relembrar que políticos como o senhor, irresponsáveis, estão comprometendo a saúde da população. E ele me chamou de mal educada ainda. Aí eu falei, olha, eu sou mal educada, né? Eu sou mal educadíssima. E se sentiu ofendido com a verdade. Depois ele não respondeu mais nada, né? Ficou. E eu falei, ainda estou aqui para defender os 80 mil habitantes da sua cidade, que essa obrigação seria sua. E o senhor não faz isso. O senhor faz política, apoia um governador ditador do Ceará e faz o quê? E vem me chamar de praticante de terrorismo? O que é isso? Isso é história, está disponível na internet. Pode procurar. Aí ele se calou. Mas, assim,
é necessário, sabe, Ari, que as pessoas, mesmo as que foram enganadas, né, que não tiveram devido cuidado com a sua saúde, buscar informação, porque é simples, leia a bula. Se você não entendeu, você tem que entrar na internet e procurar o que é polietileno glicol. Isso dá reação alérgica, não é? Ou o que é polissorbato? O que são fitas de RNA mensageiro? O que é terapia gênica? Não é? O que é alumínio? Qual é a toxicidade do alumínio que está numa dose extremamente alta na vacina Coronavac? Então, as pessoas têm que procurar. Né? Não é? Eu sempre falo assim, não acredite em mim. Não precisa acreditar em mim. Vai buscar a informação por sua própria conduta, entende? Sim. E eu, é isso. Jornalista curiosa, deixa eu fazer uma pergunta que está fora aqui do meu roteiro. Como é que foi para vocês? Aí vocês respondem, claro, se vocês quiserem, que me vê essa pergunta aqui agora. A Coronavac foi a primeira. E era obrigado aos profissionais da área da saúde. O que vocês fizeram? Não, eu não tomei. Pode falar? Posso perguntar? Sim, eu não tomei, simplesmente. Eu trabalho de Mas forma a doutora não tomou independente. nada, nenhum? E está atendendo os pacientes sem ser vacinada? Claro. E você, Lu? Eu tive a doença assintomática, totalmente assintomática. Eu mantinha a minha vitamina D alta, né? Dormia bem, não tenho medo, né? Medo não faz parte do meu Também dicionário. não tenho medo. Eu tenho noção de risco, mas medo não. E aí, simplesmente, eu falei assim, se eu pegar, eu vou tratar, tem tratamento. Né? Como qualquer outra doença. Como qualquer outra doença e ponto final. E você, Lu? Ai, posso te fazer? Eu não quero parecer indelicada, mas eu... Não, quando eu tive Covid, foi no começo do ano passado. Foi logo que me chamaram no hospital, que eles estavam vacinando. E eu tinha acabado de positivar. Eu falei, bom, vou apresentar o PCR e eu não posso realmente tomar. Não pode, Eles até me responderam, não, então você aguarda. E eu não fui tomar. Depois comecei a ver o que estava acontecendo e não fui tomar. Olha aí. E o detalhe... Estou me sentindo acolhida e amparada por vocês, que eu também não sou. O detalhe é o seguinte, que as pessoas não falam. Existe uma reação chamada reação ADE, que é Antibody Dependent Enhancement, né? É uma reação que você pode fazer com uma pessoa que já teve Covid e toma esse produto experimental, ela pode fazer uma reação adversa dos anticorpos, que passam a facilitar a entrada do vírus num segundo contato. Então, você faz uma doença hiperinflamatória, pior, que pode levar a óbito. Isso já foi visto em macacos, por exemplo, né? Em ratinhos. Então, isso é um fenômeno conhecido da imunologia, que parece assim, não, olha, tomei uma, tive a doença, tomei a primeira, tomei a segunda. Agora, assim, está normal, as pessoas tomam 4. Olha, e a coisa que eu mais escuto, né, de pessoas ainda desavisadas, infelizmente, assim, olha, se tiver 100 doses, eu vou tomar as 100. Eu falei, ótimo. É uma loucura, meu Deus. Ótimo. Vai virar uma bomba relógio. Então. Ô, Lu, na época, no começo ali da pandemia, até você fez muitos atendimentos, né? Telemedicina. Até a gente fez essa consulta via telefone, enfim, Skype. Ainda existe esse tipo de procura? E é, de fato, uma consulta eficaz? Sim, sim. Eu acho que é muito importante o acompanhamento do paciente, para você ver que alguns pacientes, eles dão sinais de que estão agravando. Né? A gente está vendo ainda não zeraram os óbitos de Covid. Não tem? É uma doença endêmica. Sim, volta e meia pega um paciente que inflama mais. Então, tenho acompanhado ainda, e principalmente, mesmo a gente sabendo que o risco de agravamento é menor agora, com essa última cepa Ômicron, mas tem acontecido os casos de pós-Covid, né? De síndrome pós-Covid. Então, quando a gente acompanha e vai tratando o paciente, desde o começo, a gente percebe que a incidência de sintomas pós-Covid é bem menor. E essa narrativa, Ari, da questão de dizer que não havia tratamento para a Covid, fez total sentido com o andamento da pandemia, né? Na medida que os acontecimentos foram se desenrolando, porque a gente viu que, para que fossem liberadas as inoculações da forma que foram liberadas, tão rapidamente, não podia ter tratamento para a doença. Por isso que batia nessa tecla. Não tem tratamento, não tem tratamento. Exatamente. E sempre há a possibilidade de isenção de tomar qualquer medicamento. Você tem liberdade de não operar, né? Você tem liberdade de não amputar uma perna, se você não quiser, correndo risco, óbvio. E você tem que ter o direito, isso é previsto em lei, a isenção médica para vacinas, em geral, não só para a Covid.
E vale a pena lembrar o público, né, daqui do podcast no Condado, que essa semana saiu a primeira sentença beneficiando uma menina no Rio de Janeiro que estava sendo perseguida, inclusive, pelo Ministério Público, a família e ela, em relação à obrigatoriedade de inoculação desses produtos experimentais. Uma sentença do Dr. Paulo Faria, o laudo médico foi meu, e nós conseguimos, né, a sentença garantindo a liberdade dessa família e o direito, uma vez diante da comprovação dos diversos problemas de saúde dessa menina. Então, isso é importantíssimo, né? O médico tem que ter autonomia, a família, os pais têm o poder sobre a criança. Não, as crianças não são do Estado, não são, né? Então, você, pai e mãe, que está aqui ouvindo isso, você tem que saber dos seus direitos, a responsabilidade do seu filho é sua, não é do Estado, né? E o Estado ele tem que promover determinadas ações para garantir o bom atendimento da criança, saúde, educação, etc. Mas, se a sua criança tiver algum problema de saúde, é você que vai cuidar. É você que vai cuidar. Então, informe-se antes de entrar nessa narrativa e achar que tudo bem, estão todos fazendo, mas a conta vai chegar, né? Então, fica a dica. Tá chegando ao final do nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada por todos os esclarecimentos. E eu tenho certeza que deve ter sanado a dúvida, inclusive do meu time, que eu tô vendo que tá muito atento aqui. Todo mundo tá... Uou! Se vocês não seguiam as doutoras, por favor, comece a seguir agora nas redes sociais. E, claro, nos acompanhe, ative o sininho, se inscreva aqui no nosso canal. Todas as quintas, às 20 horas, eu trago um convidado especial relevante e que vai trazer mais esclarecimentos para vocês. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.